Vamos lá. Então, eu queria, só para quem não me conhece, né, agradecer a oportunidade aqui do GRAN estar chamando o SINDI-MPU para falar de concursos públicos, bater um papo sobre reforma administrativa. E eu sou diretor desse sindicato, que é um sindicato de nível nacional, que é o SINDI-MPU, Sindicato Nacional dos Servidores do Ministério Público da União, e da Escola Superior do Ministério Público e do Conselho Nacional do Ministério Público da União. Meu nome é Adriel Gael, quero agradecer imensamente a equipe do GRAN aí pelo convite, e vamos falar então desse concurso de 2018. O concurso de 2018, Carol, ele foi realizado pela gestão anterior do Ministério Público da União, pela PGR anterior, pela doutora Raquel Dodge. Então, eu sempre coloco em pauta que é praxe e é histórico, assim, é praticamente uma análise que eu faço, que todos os procuradores gerais da República e suas gestões fizeram concursos públicos para o cargo de técnico e de analista judiciário do Ministério Público. O último concurso foi o de 2018, que a doutora Raquel Dodge realizou. Houve já algumas nomeações, pouquíssimas, mas houve, e eles estavam nomeando especificamente o pessoal que, né, as vagas do pessoal que se aposentavam, né, e não deixavam, o pessoal que porventura vinha falecer e não deixava pensionista, ou o pessoal que porventura pedia exoneração para ir para outro órgão, para outra instituição e deixava o cargo livre. Por quê? Eram chamados as nomeações sem impactos financeiros, então a administração conseguia repor aquela vaga porque não havia um impacto financeiro. Esse concurso especificamente, ele foi por causa da pandemia, né, o próprio sindicato, o próprio SINDI-MPU oficiou o PGR e pediu que teve a aprovação, inclusive, de uma lei federal que poderia fazer esse uso, né, de suspender o prazo de validade, a contagem do prazo de validade dos concursos públicos. E alguns estados começaram a fazer isso e a gente oficiou o PGR, o Procurador-Geral da República, e ele acatou esse pedido do SINDI-MPU e suspendeu a contagem do prazo de validade do concurso público. Então, eles realmente, como você bem pontuou, ele teria o seu prazo de validade de 2 anos findos agora, em dezembro, só que esse prazo ele está suspenso, porque até enquanto durar o estado de calamidade pública, que a gente tem aquele decreto federal de número 6, que decretou calamidade pública, então até enquanto durar esse decreto, o prazo do concurso fica suspenso. E qual que é a minha análise? Né, o pessoal pede muito que o concurso fique suspenso e depois da suspensão, quando ele voltar a contar o prazo de validade dele, que a gente lute para que ele seja prorrogado por mais 2 anos, conforme manda a Constituição, né, que os concursos públicos são prorrogados por igual período, pode ser de 1 ano mais 1 ano, 2 anos mais 2 anos, só que no meu entender e do meu ponto de vista, eu acho que isso vai ser bem difícil, o doutor Aras prorrogar esse prazo de validade do concurso por mais 2 anos, tendo em vista, né, que ontem, dia 5, né, essa semana que passou, ele fez 1 ano de gestão à frente da Procuradoria-Geral da República. Então, ele parte para o seu último ano à frente da Procuradoria-Geral da República, e não sabemos se ele será reconduzido ao cargo de PGR, que é um cargo político, é um cargo muito político também. Então, possa ser que nesse último ano de gestão, se ele vislumbrar que ele não vai ser indicado, reindicado, reconduzido ao cargo de Procurador-Geral da República, possa ser que ele queira sim fazer um concurso público da sua gestão. E aqui eu pontuo que nada impede do administrador público fazer um concurso tendo um outro concurso válido. Por quê? O que ele não poderá fazer é nomear. Né? Então, nada impede, a legislação permite ele fazer um novo concurso público para analistas judiciários e técnicos administrativos. O que ele não poderá fazer é nomear enquanto aquele concurso estiver válido. Por isso que eu falo, após esse prazo da pandemia, que o concurso está válido, ele vai seguir seu prazo normal. Então, se ele ficar aí suspenso por 8 meses, ele vai seguir mais outros 8 meses adiante, e ele não haverá prorrogação por mais 2 anos, muito provavelmente, porque o doutor Aras pode querer aí fazer um concurso da sua gestão para deixar sua marca à frente da Procuradoria-Geral da República. E, Adriel, você acha que esses cargos seriam tanto para analista quanto para técnico? Você tem já tem alguma previsão? Eu creio que a administração até já tinha sinalizado isso, que é uma meta da gestão fazer um concurso público para o órgão. É praxe da administração eles fazerem concurso que até mesmo para fins logísticos, fins de
ficar mais fácil mesmo a aplicação da prova. Eu creio que eles façam, como sempre fizeram, o cargo de técnico e analista, né, um concurso para esse cargo no edital, e possa ser que venha um outro edital com outros cargos que tem na instituição, os analistas administrativos, técnicos de informática, analista de informática, tem diversos outros cargos de analista na instituição que pode vir num outro edital, né, para que não fique muito confuso o edital com diversos cargos. Então, é praxe eles fazerem para esses cargos que atuam mais na área afim da instituição um concurso separado e para os cargos de analistas que atuam mais na parte administrativa mesmo no outro edital. Então, o doutor Etel Santiago, que era o secretário-geral anterior antes da doutora Eliana Torelli, ele tinha falado que já estava no processo de levantamentos, né, de quantos cargos vagos tinha na instituição desses analistas, até mesmo que esses cargos, eles são todo mês alimentados lá no portal da transparência de cada um dos ramos, né? Então, se você entrar hoje, o MPM que não tem alimentado, mas o MPT, o MPDFT e o MPF tá lá bonitinho, todo mês tem lá o quadro de cargos ocupados e vagos na instituição. Então, se vocês virem lá, tem muitos cargos vagos, né, de técnicos, analistas judiciário, muitos cargos, agente de segurança e transporte, tem muitos cargos vagos, sim. Aí pode ser que sejam uns 2 editais assim, justamente para ficar separado o cargo de analista e de técnico no edital, e aí um outro edital. Foi assim no meu concurso, eu lembro que eu fiz em 2013 para técnico, aí acho que uns meses depois veio um edital só para os cargos de analista, e tinha analista administrativo, até tentei, né, fazer para analista administrativo, não loguei êxito, mas normalmente para esses outros cargos que são outros analistas com outras especialidades, costuma vir no edital à parte. Certo. Eu queria saber, eu queria falar agora sobre a PILOA 2021, né? Porque o documento ele traz 97 vagas que devem ser preenchidas pelo órgão em um próximo concurso, em um próximo edital. Aí você vem me falar que pode ser que tenham 2 editais. Seria esse em 2021? Ou poderia ser que... É porque assim, a PELOA, ela fala cargos, né? Mas ela não fala qual, né? Quais cargos do Ministério Público? Exatamente. É de analista judiciário, é de técnico administrativo? Ela é omissa nesse caso, né? Então eu estou aqui com os dados, são 97 vagas para o Ministério Público Federal, 15 vagas para o Ministério Público Militar, 15 vagas para o Ministério Público do Trabalho, né? Então, assim, e tem vagas também, se não me engano, que não está aqui, para o Ministério Público, para o Conselho. Então, assim, eu não sei, tem que ver como, porque eu acho que eles aprovam justamente assim, para que o chefe da instituição depois veja onde que vai alocar esses cargos. Eles podem querer alocar no cargos de analistas judiciários, de técnicos ou outros analistas. Então, ele não deixa, a PELOA não aprova assim, é 15 cargos de técnicos, é 15 cargos de analista. Eu acho que ele deixa justamente porque aqui é criação de cargos, né? Então, são vagas com impacto, tem que ter orçamento. E esse ano, o orçamento do Ministério Público da União, ele foi aprovado numa reunião que teve do Conselho Superior do Ministério Público Federal, pelo menos a parte do Ministério Público Federal, em uma sessão em 31 de julho. E lá a gente tinha previsto a realização de um concurso público para 50 cargos de agentes de segurança e transporte. Isso era uma rúbrica de para esse ano. Isso, para esse ano. Então, era 50 cargos de analista, era 15 milhões a rúbrica, né, para a realização desse concurso específico. E aí a Associação Nacional dos Procuradores da República, a ANPR, que é uma associação, estava presente no dia da votação, conseguiu fazer lobby com o relator do orçamento do Ministério Público Federal, e conseguiu tirar esses 15 milhões da sua destinação inicial, contrariando o próprio Procurador-Geral da República. Você via claramente que ele estava bem constrangido de estar tirando a realização desse concurso, que é uma proposta da gestão dele. Todo Procurador-Geral da República quer fazer um concurso, quer deixar sua marca na instituição. Ele ficou bem contrariado, mas como é votado, ele acabou sendo o voto vencido. Ele não estava com a maioria do Conselho. Então, o que o sindicato tem feito nessa parte? A gente tem feito um estudo jurídico, junto com nossa assessoria jurídica, porque eu entendo que na Lei 75/93, que é a lei que fala da carreira, né, de membros da instituição, e também fala um pouco ali de servidores, mas nem tanto, só no artigo 32 que ele vai falar dos cargos
de apoio ao Ministério Público, esse conselho específico, que é um conselho do MPF, ele não teria competência para opinar, para votar sobre realização de concursos de servidores. A competência deles é para, dentre outras tantas que tem lá na lei, elencadas na lei, e quando vai falar de concurso público específico, é para opinar sobre a realização de concursos públicos de membros. Então, a ANPR, que é a Associação dos Procuradores da República, fez esse lobby, tirou esses 15 milhões para ser pago a gratificação de ofício dos membros. Os membros fazem substituição de ofício e eles são gratificados por essa substituição. Aí, esses 15 milhões saiu dessa rúbrica que era a realização do concurso público para agentes e foi para pagamento de gratificação de ofício. Então, nós pretendemos, sim, judicializar essa parte em si dessa reunião do Conselho, que votou o orçamento, para que esses 15 milhões, porque de qualquer forma os 15 milhões vai vir, né, no orçamento do Ministério Público, ele só não vai ser destinado para aquilo que ele estava inicialmente previsto, vai ser para pagamento de gratificação de ofício. Então, nós pretendemos judicializar para que esses 15 milhões volte para aquilo que ele estava previsto, por entender que o Conselho ultrapassou, né, os seus limites ali em votar essa questão de realização de concursos públicos. O sindicato entende, inclusive, que se há algum conselho no Ministério Público da União que precisasse votar essa realização de concursos públicos, tinha que ser o Conselho de Assessoramento Superior do Ministério Público da União, que é composto pelo PGR, o vice-PGR e os outros 3 chefes dos outros 3 ramos, né? O PGJT, o PGJM e o chefe do PGJ, do MPDFT. Então, o PGT, o PGJM e o PGJ, que é o chefe do MPDFT. Então, seriam os chefes dos 4 ramos do Ministério Público da União que poderia ter votado essa questão de realizar concurso para servidores ou não, porque um concurso ele normalmente é realizado pelo ramo Ministério Público, né, ali pelo MPU ele nomeia para todos os ramos, né, então teria que ser o Conselho de Assessoramento Superior e não o Conselho Superior do Ministério Público Federal, porque cada ramo tem o seu Conselho Superior, e foi o Conselho Superior do Ministério Público Federal que votou exclusivamente para a retirada desses 15 milhões, né, que fez lobby, não votou, da NPR com esse lobby, e o Conselho votou para a retirada desses 15 milhões e destinar eles para pagamento de ofício. Então, esse concurso que estava previsto, que é aquele concurso que a gente vinha falando, que teria que, esse concurso estava mais próximo de sair, então, já estava tão próximo que ele foi para lá, para o orçamento para ser realizado. E aí acabou ficando de fora. Mas a gente vai lutar para que volte. Adriel, essa questão dos 15 milhões, ela foi retirada, né, para outro, enfim, o orçamento vai para outros fins, não mais para o concurso. Uhum. Então, ficaria justamente, então, é certo que é ano que vem, então, já que não tem... É certo que é ano que vem, Carol, porque o que acontece? O projeto, o orçamento do órgão já foi, né? Ele já foi, já houve a votação. Mas a votação em si não quer dizer que o orçamento não venha. Ele vem, os 15 milhões. Ele só deixou de ser aplicado ao concurso e vai ser para pagamento de acumulação de ofício. Então, de qualquer forma, a verba vai vir. Ela só não vai ser destinada para aquilo que ela estava prevista inicialmente. Então, isso não me preocupa, porque a verba vai vir. Mas o projeto em si, o orçamento do órgão, ele foi reajustado de acordo com a inflação, que assim manda a Constituição, né? Por causa da PEC do teto dos gastos, aprovada na emenda 95 de 2016, a famosa PEC do teto dos gastos, que fala que todo o orçamento dos órgãos públicos seriam reajustados pela inflação. E a inflação que eles reajustaram foi de 2,33, alguma coisa assim. Então, o orçamento do MPU esse ano ficou, acho que em torno de 7 bilhões, alguma coisinha assim, próximo disso. Entendi. Agora vamos falar da reforma administrativa. O senhor acredita, então, que essa situação da votação pode atrasar o edital ou não faria muita diferença? Assim, o que eu acredito, Carol, assim, o momento, antes da gente entrar especificamente, o momento para concurso público, ele não tem sido, se não for aqueles editais que já foram publicados, porventura estava só suspensa alguma fase, né, do edital ali, a aplicação da prova ou o prazo de inscrição,
é bem difícil para a própria instituição tirar do papel agora um concurso, né, que é um dos mais procurados do país, do MPU, né? Porque a gente, todos os servidores do Ministério Público estão em teletrabalho ainda, em teletrabalho remoto. Tem uma portaria do PGR de 3 de agosto que determina o retorno gradual ao trabalho presencial, porque, né, tem normas internacionais da OMS, normas do Ministério da Saúde, que deixam a galera que tem comorbidades, alguma doença pré-existente, no teletrabalho preferencialmente, né? Felizmente, a gente já, aqui no Brasil, já está passando pela pior fase, né, da pandemia. Eu estava lendo ontem sobre, acho que só 3 estados, que é Tocantins, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que ainda estão na fase vermelha, os outros estão na fase estável ou saindo, né, da questão da contaminação. Então é óbvio que nos próximos 2, 3 meses a gente vai estar mais tranquilo para traçar, mas não tem mais tempo de cenário para a gente, para a administração nomear uma banca de concurso, né, uma comissão organizadora, contratar a banca e fazer todo o processo ainda esse ano. Então eu sempre estou apostando que se alguma coisa vier a acontecer relacionada ao concurso público para o Ministério Público da União, seja no primeiro semestre do ano que vem. Aí até lá os servidores já tenham voltado ao trabalho presencial em sua integralidade, essa questão da pandemia já vai estar mais tranquilo, possa ser que nós tenhamos até uma vacina, são 10 aí que estão em estudos, né, a de Oxford mais avançada, e juntamente com a vacina russa, né, que o governo do estado do Paraná que tem abrido as portas para a questão dessa vacina da Rússia, mas a gente tem que aguardar aí o andar da carruagem. A gente está num ano eleitoral também, que é um ano muito complexo para se fazer concursos públicos, a gente está um ano eleitoral, então, assim, todos os cenários nos levam à análise de que concurso público mesmo para o órgão, especificamente o MPU, que não tem nenhum edital publicado, iria ter que começar do zero só o ano que vem, só no primeiro, segundo semestre do ano que vem. Tá certo. Agora, uma nova pergunta sobre a reforma administrativa. Você acha que vai trazer muitos impactos dentro do órgão, tanto para a chegada desses concursos, quanto para essa coisa da gestão de pessoal, né, a gestão administrativa? Sim, sim. Uhum. Vamos falar, então, um pouquinho sobre reforma administrativa, né? A primeira coisa que eu quero pontuar é do momento inoportuno para o governo federal ter mandado essa proposta. Justamente porque o país está saindo de uma pandemia, são 130 mil mortos, né? O país fragilizado com essa relação da pandemia, né? Os servidores públicos e aí as entidades civis que defendem, né, aí as suas categorias, os sindicatos totalmente desmobilizados. É um ano de eleição, onde vários deputados federais são candidatos a prefeitos em determinadas cidades, ou estão apoiando alguma candidatura, estão focados nessa questão da eleição, focados nessa questão de tirar o país dessa crise econômica por causa do novo coronavírus, né, a questão do auxílio emergencial, né, então foi extremamente inoportuna o momento de se apresentar a reforma administrativa. Mas eu acho que foi mesmo, eles viram uma oportunidade justamente no que a gente está tocando, que foi inoportuno. A gente está desmobilizado, a questão da pandemia, a questão da eleição, quem tem interesse em aprovar essa reforma da administrativa viu uma oportunidade mais que viável de mandar o texto agora. E você, como jornalista, eu, enquanto sindicalista, não tenho visto outro assunto, né, nas redes sociais, nos telejornais ultimamente, tem se falado mais de reforma administrativa do que do próprio coronavírus, né? Então, assim, é como se tivesse jogado uma bomba de Hiroshima no país e não se fala de outro assunto a não ser a questão da reforma administrativa. Então, eu queria pontuar isso. Obviamente que a reforma administrativa, aprovada do jeito que está, ela impacta, assim, é uma mentira do governo, do ministro Guedes, falar que ela não impactará os novos servidores. Ela impacta sim, porque a gente vai ter uma carreira ou um órgão ali com cinco tipos de servidores trabalhando no mesmo ambiente, né? Não vai ter ali clima organizacional para se trabalhar, né? Como que eu vou poder aceitar, trabalhando ao meu lado, um colega exercendo as mesmas funções que eu, sem perspectiva de ter um estágio probatório digno, sem perspectiva de ter uma estabilidade, e eu sendo estável, né, lá ganhando muito mais que ele, né, e ele ganhando às vezes 1/3 do meu salário. Então, o pessoal
né, e eu costumo dizer isso, o Paulo Guedes, o ministro da Economia, ele vem do mercado privado e ele acha que dá exatamente para se implementar tudo que existe no privado no público, e não dá, são situações diferentes, são regimes jurídicos diferentes, um é seletista, o outro é estatutário, são leis aprovadas pelo Congresso Nacional. Então, efetivamente, ela vai afetar, sim, os atuais servidores públicos. E como que vai ficar, por exemplo, os próximos concursos públicos? Eu, por exemplo, defendo, né, essa questão das carreiras típicas de Estado. Para mim, por exemplo, o Ministério Público, o órgão em si, já é um órgão típico de Estado por excelência. Né? O artigo 127 da Constituição fala que o Ministério Público da União tem independência financeira e administrativa, independência orçamentária e administrativa. O Ministério Público da União, ele não faz parte de nenhum dos poderes da República. Ele não integra o Legislativo, não integra o Judiciário e não integra o Executivo. Ele é um órgão totalmente apartado, ele é tipicamente um órgão de Estado. Então, por mais que essa reforma passe, essa questão de definir quais serão as carreiras de Estado, num futuro projeto de lei, uma lei complementar depois, vai ficar cada categoria, categoria de servidores públicos com um pires na mão, batendo a porta do STF, querendo que a sua carreira seja reconhecida como carreira típica de Estado. Então vai ser assim, muita discussão. Eu acho que essa reforma não é aprovada esse ano também, justamente por causa dessa questão dos deputados estarem focados em outras situações, então não tem força política para aprovação esse ano, mas ela impacta assim, não só na vida dos futuros servidores, mas dos que já estão aqui. E veja, Carol, o ponto mais danoso da reforma, que é a questão da estabilidade, né? Assim como o mais danoso da reforma de 2019, que era a previdenciária, que tinha lá a questão da capitalização da previdência, que não passou, muita gente batia nessa tecla e acabou não passando. A estabilidade do servidor público também é algo muito caro para a própria sociedade, porque eu tenho dito que a estabilidade, ela não é um bem do servidor público, ela é um bem da sociedade, né? É para eu poder chegar um chefe um dia, pedir para eu fazer determinado serviço que eu não concorde com ele e falar, não vou fazer porque eu sei que ele não vai ter o poder de me mandar embora, entendeu? Então vai ficar muito complicada essa situação de um técnico do IBAMA que atua com fiscalização, entendeu? Aí o pessoal dá muito exemplo daquele desembargador que desacatou um guarda municipal numa praia lá no interior de São Paulo. Como que ficaria, né? Um cara daquele sem estabilidade, ele estaria na rua, né? Então tem todas essas questões assim que a gente tem que ouvir o outro lado, quem já é servidor público, as entidades representativas. E aí eu quero agradecer aqui a essas empresas grandes de cursinhos, né, que tem aberto esse espaço, porque a imprensa tradicional comprou o discurso já de que ou a reforma administrativa passa ou o país quebra, o que é uma grande mentira. Esse discurso de reformas que tem que passar ou o país quebraria, a gente vê desde 2016. Né? A gente tinha em 2016 um movimento, eu não sei se você lembra, que ou se cobrava por passagem, por despacho da bagagem do avião, ou as empresas de companhia aérea iam quebrar. Passou a passagem, a cobrança de passagem do despacho de bagagem. Eu não sei se você voa com muita frequência, mas eu voo, né? Eu pego bastante voo com muita frequência. Cara, é um horror hoje como que tá, porque muita gente não quer pagar o despacho da bagagem e quer que sua malinha caiba sempre no avião. Aí você chega, tá o avião lotado de um monte de gente com um monte de malinha que não cabe, o cara da companhia aérea tentando despachar gratuitamente, entendeu? Não faz sentido, entendeu? Era gratuita, agora o cara não cabe em cima da aeronave, o cara faz o despacho gratuitamente do mesmo jeito. Então os desembarques ficaram mais demorados, os embarques ficaram mais demorados, enfim. Aí veio o mesmo discurso com a PEC do teto dos gastos, o governo Temer. Ou se aprovava a PEC do teto dos gastos, ou o país ia entrar numa crise que não ia sair nunca mais. Se aprovou a PEC do teto dos gastos, e estamos até hoje com ela em vigor, ou seja, já são 4 anos. Depois veio o discurso com a reforma trabalhista. Ou se aprovava a reforma trabalhista, o país não iria sair de crise, ou o país ia entrar numa crise, ia afugentar os investidores. Aprovou-se a reforma trabalhista.
Depois veio o mesmo discurso com a reforma previdenciária. Ou se aprovava a danada da reforma previdenciária, ou o país ia entrar em colapso. Se aprovou. E agora a vez é a dos servidores públicos novamente, né? Que a gente sempre é vítima desses ciclos de governos querendo tirar alguns direitos dos servidores públicos, e o mais caro deles, que é a estabilidade, e aí você já vê a imprensa comprou o discurso, a gente não tem a mesma oportunidade de se defender, e aí ou se aprova a reforma administrativa ou o país não deslancha economicamente, o que não é verdade, né? A gente sabe que a reforma administrativa ela tem muitos pontos danosos, não só aos servidores, mas à própria sociedade, e eu creio que os deputados terão bastante tempo para analisar, terão comissões, discussões, audiências públicas igual teve da reforma da Previdência, para a gente colocar nosso ponto de vista. Então, André, a gente chegou aqui ao final da entrevista. Eu queria saber, na verdade, eu queria te pedir qual conselho você daria aí para o pessoal que sonha em ser funcionário do MPU, um técnico, um analista, diante desse contexto todo, o que você tem a dizer? Bom, primeiramente, Carol, eu quero pedir o apoio da galera, porque assim, o próprio governo, quando mandou a proposta de reforma administrativa, ele falou que aquela proposta não nos atingiria. Então, para a gente que já somos estáveis, né, já estamos na carreira, eu, por exemplo, há 8 anos já do Ministério Público, poderíamos estar tranquilos, sentado aí, fazendo nosso trabalho, sem nos preocuparmos com a galera que está querendo entrar. Então, assim, é o que eu estou falando, a gente tem que estar unido, nós que já somos servidores concursados, estáveis, e vocês que estão querendo entrar. A primeira coisa que eu peço é a ajuda de vocês. Há uma consulta pública sobre a PEC 32/2020 rolando diretamente no site da Câmara dos Deputados. Digita aí no Google, PEC 2020, vai ter lá a consulta, você vai conseguir votar. Lá você consegue escrever, consegue deixar teu voto, deixar tua indignação. Então, nos ajudem nessa luta, né? Porque nós infelizmente, não conseguimos utilizar um dos maiores instrumentos dos sindicatos na luta, na defesa dos interesses, né, dos direitos, mais do que interesses, são direitos dos servidores públicos, que é ir às ruas, fazer protestos tal, por causa da pandemia. Nossos protestos agora se modernizaram, nas redes sociais, toda semana está tendo tuitaço, não à reforma, PEC da mentira, alguma coisa nesse sentido. Né? Vá na caixa de e-mail do teu deputado, entre no site da Câmara, pegue o e-mail dele, passe um e-mail. Se você votou, é um eleitor do deputado, então melhor ainda, escreva um texto bem fundamentadozinho. Deputado, votei no senhor, acredito no seu mandato, sou contrário à reforma administrativa. Põe os pontos que você é contrário, os que você é favorável, porque uma coisa é certa, Carol, a reforma vai passar. Né? O que a gente tem que tentar, dessa vez, igual passou a reforma da Previdência, a PEC do teto dos gastos, a reforma trabalhista, é diminuir os danos, né? E a gente só faz isso com pressão aos nossos deputados. Então, os colegas não se desesperem, nos ajudem nessa luta, faça todas essas coisas que eu estou te pedindo, né? Porque é uma luta de todos nós, de toda a sociedade. E continue estudando, né? Continue estudando, porque depois de aprovada essa PEC aqui, ela com certeza terá controle de constitucionalidade, vai ter muitos questionamentos no próprio STF, próprios partidos questionando alguma coisa da PEC que porventura fique fora. A reforma da Previdência até hoje tem demanda na justiça, né, por causa de situações de migração que passaram, porque o legislador, pessoal, ele não é perfeito, ele legisla, mas ele erra também, então às vezes tem que ter o controle do judiciário ali. Então, esse é o conselho que eu dou, de você estar junto com a gente, os sindicatos aí de servidores públicos, e apoiando a gente aí nessa questão de pressionar os deputados, de fazer sua votação lá na consulta pública, que eles, os deputados, levam sim em consideração aquela consulta pública, né? E continue estudando, não desanime. A vida do servidor público ele não termina quando você toma posse, né? E quando você está no cargo, você tem que continuar toda uma luta, e ainda mais é de vocês que é todo, né? Eu fiz parte, já estive aí nessa cadeira de estudante, de estudar 6, 7, 8 horas líquidas, diárias, né? Finais de semanas não existiam, vida social praticamente zero, mas eu estou do lado de cá. Então eu poderia muito bem amarrar meu burrinho ali na chuva, não estar lutando por vocês, por toda a sociedade,
está tranquilo, mas eu estou aqui justamente pedindo o apoio de vocês para que a gente vá junto, de mãos dadas nessa luta contra essa reforma, né? Porque ela é uma reforma que fragiliza muito a questão do servidor público, essa relação servidor público-Estado, servidor público-sociedade. Então, contamos muito com o seu apoio. Obrigada, viu, Adriel? Gostei muito da resposta. Obrigado vocês, estou disponível. Obrigado ao GRAM, estão de parabéns aí com o trabalho de vocês. Tchau, tchau.